Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesta quinta-feira, dia 24 de outubro de 2024. Hoje, aniversário de Goiânia, portanto, feriado aqui na nossa cidade. Estamos de volta para continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo Juízes capítulo 7. Onde nós estamos lendo a história de Gideão. Começamos a ler ontem, no capítulo 6, a escolha, chamado de Gideão para libertar o povo de Israel. E terminamos o capítulo 6 com Gideão fazendo provas com o Senhor, colocando aquela porção de lã ao relento durante a noite. Na primeira noite ele pede para que tudo em volta amanheça enxuto e somente a lã molhada pelo orvalho da noite. E pela manhã ele espreme a lã e ela está cheia d'água e tudo em volta está seco. Na noite seguinte, Gideão novamente pede uma prova a Deus. Isso é uma prova de que Deus realmente o estava chamando. E ele pede agora para que, na próxima noite, deixando uma porção de lã ao relento, apenas aliás, tudo em volta esteja molhado pelo orvalho da noite, ao amanhecer, né? Tudo em volta esteja molhado pelo orvalho, mas a lã esteja enxuta, que é o contrário do teste feito na noite anterior. E assim Deus confirma o chamado de Gideão. Olha o que aconteceu na sequência, versículo 1 do capítulo 7. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, recebeu esse apelido de Jerubaal porque ele destruiu o altar, as imagens, né, do Baal e da Acera que sua família cultuava. Então, Gideão e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. Então, dois exércitos acampados aqui próximo um do outro. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Olha esta intervenção do Senhor. Já foi dito no capítulo anterior que os midianitas eram em número tão grande que era impossível contar. E agora Deus vira para Gideão e diz: tem gente demais com você, Gideão. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. O exército era de 32.000, mais da metade saiu quando foi anunciado que quem tivesse com medo da guerra fosse embora. Maneiras excepcionais de Deus agir. Versículo 4, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser este irá com você, ele irá. Mas se eu disser este não irá com você, ele não irá. Um propósito Deus já revelou nos versículos anteriores que era para... Ele queria um número reduzido para mostrar para o povo de Israel que quem estava livrando o povo de Deus era o próprio Deus e não o povo se livrando com a sua própria força. Isso é uma lição preciosa para todos nós. Deus é quem nos livra, não é a nossa própria força, ou a nossa própria inteligência, a nossa própria capacidade. Lá no livro dos Provérbios é dito que a gente deve confiar no Senhor e não nos estribar no nosso próprio entendimento. E Deus se revelou para Paulo, lá no Novo Testamento, dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então esta é uma lição preciosa para nós. Não é? Nós temos que enfrentar as adversidades da vida, os desafios que se nos apresentam, não confiar na nossa própria capacidade, mas na graça de Deus sobre as nossas vidas. Tenha isso em mente.
Talvez esta seja a principal lição que nós podemos tirar desta experiência aqui de Gideão. E aí Deus agora faz uma nova prova. Vai para a beira d'água e o pessoal vai beber água e nós vamos fazer um teste lá e eu vou dizer para você, Gideão, quem vai e quem não vai. Versículo 5, assim Gideão levou os homens à beira d'água. E o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Então, algumas pessoas puseram a boca direto na água e beberam, outras trouxeram a água para a boca com a mão. E aí ele destaca no versículo 6 que o número dos que lamberam a água, levando-a com a mão à boca, foi de 300 homens. Aí as pessoas tentam entender esse texto, às vezes fica um pouco ambíguo exatamente como é que foi o teste, mas a ideia é que alguém mais alerta não baixou a cabeça para beber, ele trouxe a água para a boca com a mão, isso lhe permitindo ficar em atitude de alerta. Para um soldado isso era importante. O fato é que Deus resolveu separar os seus soldados que iriam para a guerra dos outros através dessa prova. Versículo 7, o Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os medianitas nas suas mãos. Meu Deus, o exército agora se resume a 300 pessoas, 300 homens, para um exército de um número incalculável de soldados para enfrentar, né? E ele continua dizendo, mas mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Então agora está um exército de 300 homens. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão, levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-lo, desça ao acampamento com o seu servo pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Deus está preparando Gideão para aquela batalha especificamente. Então ele e o seu servo pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhoto. Isso já foi dito no capítulo anterior e volta a ser enfatizado aqui para mostrar o contraste entre os dois exércitos, um de apenas 300 homens e outro de um número tão grande que ele compara a uma nuvem de gafanhotos, ou seja, praticamente impossível de contar. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos deles. Então, alguém teve um sonho aqui e contou o sonho no acampamento midianita. Contou o sonho para o seu amigo, que o interpretou como um sinal de que os midianitas seriam derrotados pelos israelitas naquela batalha. E aí Gideão, que Deus orientou que se aproximasse lá do acampamento à noite, né? Do acampamento dos midianitas, ouviu o sonho contado e ouviu também a interpretação. Versículo 25, quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou, levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro.
Então Gideão teve uma inspiração para usar de uma estratégia. Os 300 homens divididos em 3 pelotões de 100, levando vasos com tochas acesas dentro dos vasos para impedir que a luz das tochas se expandisse de início, né? E ele lhes disse: observem-me e façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faço o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram ao posto avançado do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos, aí descobrindo as tochas que eles tinham nas mãos, por volta de pouco depois da meia-noite aí. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Os midianitas sofreram um baita susto, 300 homens tocando trombetas ao mesmo tempo aí por volta de meia-noite e tochas surgindo acesa por todo lado. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas, mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-meolá, perto de Itabate. Os midianitas fugiram estabanados aí no meio da noite. Os israelitas de Naftali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Parece que Gideão agora, com o início da batalha, fez uma nova convocação e agora novos soldados se juntam, depois que o exército midianita já estava disperso. Gideão enviou mensageiros a todos os moradores de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-bara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bara. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. E assim os israelitas derrotaram os midianitas, inicialmente com 300 homens escolhidos por Deus, usando uma estratégia que entende-se foi dada por inspiração divina, Deus preparando Gideão, que dependeu bastante de Deus para obter esta vitória, Deus provando para o seu povo que não era a força do próprio povo que lhe garantiria a vitória, mas sim a manifestação da graça de Deus. E esta é a lição que fica deste capítulo para todos nós. Vencemos as batalhas na caminhada cristã não pela nossa própria capacidade, mas pela nossa dependência de Deus. Que nós aprendamos cada vez mais a depender de Deus. Assim como Gideão e os israelitas dependeram de Deus contra o inimigo, que numericamente era muito superior a um adversário muito forte, mas que eles venceram, diríamos até facilmente, porque obedeceram a Deus, dependeram de Deus e Deus concedeu-lhes o livramento. Que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Esperamos que essa leitura tenha sido edificante para você. Se você gostou desse
desta leitura. Deixa um like nesse vídeo, se não gostou, deixa um dislike. Comente aí no vídeo o que você achou, concordando ou discordando das nossas explicações, ou até destacando alguma coisa que nós deixamos passar e não destacamos, né? Se puder, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos familiares, grupos de irmãos da igreja e, quem sabe, até em outras redes sociais, como o Facebook ou X, né? Divulgue esse vídeo para alcançar mais pessoas. E se alguém é novato por aqui, não está assistindo-nos aí talvez pela primeira vez, não está inscrito no nosso canal, gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando todo dia uma leitura da Palavra de Deus, está convidado a se inscrever no nosso canal. Ok? Vamos orar então? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado, meu Deus, pela vida, pela família, pelo lar, pelo pão de cada dia, pela noite de paz que o Senhor nos concedeu e pelo novo dia que nos é acrescentado. Novo dia para novas experiências, para novas atividades, para novos aprendizados, ó Deus, louvado e exaltado seja o seu santo nome. Obrigado por nos prover de tudo quanto nos é necessário para o nosso bem-estar, bem como para a nossa família. Obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento de cada dia. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de começar esse novo dia aqui, lendo a palavra, alimentando o nosso espírito, a nossa fé. Obrigado por esta palavra que nos incentiva a depender do Senhor, a confiar no Senhor, a compreender, ó Deus, que as nossas vitórias são conquistadas não pela nossa própria capacidade, mas pela nossa dependência do Senhor. Ensina-nos, Senhor, a depender do Senhor, a confiar no Senhor, como os discípulos pediram. Nós também pedimos, aumenta-nos a fé, dê-nos novas experiências com o Senhor, que haja manifestações de intervenções do Senhor a nosso favor, de maneira que fique evidente que é obra divina e não mera obra humana. Ó Deus maravilhoso, que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore e busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado, sare a nossa terra, assim como o Senhor fez com os israelitas, sob a liderança do Gideão. Ó Deus, o Senhor esteja motivando os líderes, pastores das suas igrejas locais, renovando a fé, o ânimo, a disposição no coração de cada um a cada manhã, para conduzir o seu povo no caminho da santidade, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, fortalece o seu povo, que a bênção do Senhor se manifeste sobre aqueles que estão enfermos, restaurando-lhes a saúde. Ó Deus, cura as doenças do espírito, da alma e do corpo. Se alguém está desanimado, se alguém está desmotivado, não tem tido a alegria de se reunir com o povo do Senhor para cultuar ao Senhor, para buscar a sua face, renova em seus corações a alegria da sua salvação. Aviva a sua obra no meio dos anos. Ó Deus maravilhoso, seja com a obra missionária, meu Pai, com os missionários que estão lá nos campos, faça frutificar o seu trabalho, cerque-os com a sua proteção. Intercedemos especialmente por aqueles que estão em lugares onde é proibido pregar o Evangelho, em que seus servos correm o risco de serem presos, perseguidos, talvez até expulsos do país, quem sabe até mortos, ó Deus, há lugares em que se é proibido pregar o Evangelho. Em nome de Jesus, cerque o seu povo, faça prosperar o seu caminho, dê-lhes a estratégia certa para, ó Deus, alcançar as vidas com o Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar, e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai, e o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo, para que em tudo, ó Deus, o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que nós vá e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. É a nossa petição que fazemos agradecidos,
em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã, por volta de 5h30 da manhã, estaremos aqui novamente, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.